Fala galera, beleza? Pessoal, essa ferramenta aqui, na região de vocês aí, vocês que trabalham com obra, com acabamento, como que vocês chamam essas ferramentas aqui? Aqui eu já trabalhei com gente de diversas regiões e cada um chama isso aqui de uma coisa. Deixa nos comentários aí, eu quero saber como que é conhecida essa ferramenta aqui na região de vocês aí. Estou fazendo a parte da limpeza aqui agora. E a gente vai começar agora a fazer os recortes de canto. A gente começou já dando a limpeza na obra aqui. E os pezinhos de parede sempre fica essas massinhas, então você tem que tirar tudo isso aqui para na hora que você for colocar o piso, não ficar mancando o piso. Vamos ver se a gente arremata a parte do corpo da casa hoje. Segue o vídeo aí, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, fica o dedão nesse like aí já para você não esquecer. Pessoal, para começar nosso vídeo aqui, vamos para algumas ressalvas da realidade de um canteiro de obra, quem trabalha com obra de verdade. A primeira coisa que vocês têm que entender é que um canteiro de obra de verdade é diferente do que muita coisa que a gente mostra no vídeo. Na maioria dos vídeos, tanto meu ou de outros canais, da maioria dos canais, é vídeo, a gente tenta mostrar uma parte mais limpa, uma parte mais bonitinha, o lúdico, né? Porque a gente está mostrando o vídeo para diversos tipos de pessoas, então tem que passar uma certa impressão. Mas muita coisa aqui, quem é do canteiro de obra sabe. Primeira coisa, questão de limpeza. É impossível você levar tudo que você está fazendo 100% limpinho. Muita coisa, principalmente instalação de piso, massa, você não pode ficar mexendo ali toda hora, você tem que deixar aquilo ali secar, no dia seguinte você chega, já faz aquela limpeza. Você não pode deixar aquela baderna de pedra, de areia para você ficar pisando em cima, aí você vai arranhar o piso. Então tem várias realidades do canteiro de obra que quem vê vídeo não entende, né, ou não quer entender. Mas assim, a gente não está aqui para convencer ninguém do contrário sobre isso. Outros pontos. Nessa etapa da obra aqui, eu estou praticamente finalizando o corpo da casa. Então a gente está terminando a parte do corpo aqui. Esta obra, eu só cheguei e fui contratado para vir e fazer a instalação. Então, tem um construtor, né, tem todo o pessoal ali que já fez a compra do piso, já fez os cálculos de piso, argamassa. Então, nem sempre vai ser você que vai chegar lá, vai fazer medição e tal, porque tem gente que chega assim e fala assim, não, eu chego lá e eu que tenho que medir, eu tenho que fazer. Nem sempre a nossa realidade é essa. Muita coisa você não opta. Você tem que chegar, pô, o piso está lá? Beleza, vou chegar e vou trabalhar. Se faltar, normal, não é culpa sua, você vai apresentar para o cliente, faltou, piso não dá, piso não espicha, né? É uma matemática, ou ele dá ou ele não dá. Só tem um jeito dele, se comprou a quantidade certa, ele faltar, ou tá roubando ou tá jogando fora, né? Então tem que entender essas realidades. Estou falando isso porque eu já entrei em contato com o proprietário hoje, mandei mensagem para ele, porque o piso vai faltar, o piso não vai dar. Por que o piso não vai dar? O construtor, muita gente tem um sistema de fazer a medição de piso assim, pega o projeto e mede pelas partes de fora e pronto. E aí a parte de fora ele já está considerando que dá o rodapé e tal, e não é assim, pessoal. Piso, você tem que medir o piso, você pode até medir pelo projeto pela parte de fora, você tem que acrescentar 10%. Por que você acrescenta 10%? Porque quando você faz essa medição externa, os rodapé interno, como esses rodapé aqui, ó, do corpo da casa, não entra na contabilidade. Ele não está fazendo parte da medição externa. Então você já começa a faltar piso para esses rodapé. E uma construção, uma instalação de piso de uma obra desse tamanho aqui, não é das grandes, mas no mínimo ela vai ter 3% de perca. Uma obra tem 3% de perca. Isso aqui é impossível, você não tem perca. Então você tem que contabilizar seus 10%. Vamos pôr uma obra de 100 metros de piso, 10 metros de piso você tem que comprar mais. Você tem que guardar desse piso, nem que seja uma caixa de piso, e você tem que contabilizar percas nele também. E já fiz a contabilidade, já somei o que eu já tenho aqui, porque agora está faltando pouco piso, e matematicamente eu já mostrei, o piso não dá. Então já passei para o cliente, é tranquilo. Corre o risco, se o cliente comprar um piso à conta, igual nesse caso aqui, ele comprou uma ponta de estoque. É muito difícil ele comprar desse piso aqui de novo. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem uma área de serviço lá no fundo que pode sim fazer uma separação nela ali e a gente conseguir ganhar lá a possibilidade de uns 5 metros de piso.
e achar um piso parecido e até comprar um piso acetinado, porque comprou tudo polido. Área de serviço e chão de banheiro, piso acetinado, para não escorregar, tá? Então tem esses pontos. Então eu estou mostrando assim um pouco o que é realidade de obra, o que você encontra às vezes. O correto é, quando você tem essa possibilidade, você faz a visita de obra, você faz a medição, você faz o acompanhamento para mostrar para o cliente se o piso é bom, se o piso não é bom. Esse seria o correto, mas nem sempre você vai passar por situações que te permitam fazer isso. Então tem que saber lidar. E não só aqui na obra, na porcelanataria, às vezes a gente passa por situações que você tem que tentar adaptar e realizar ali o melhor possível. Realidade de obra é isso aí. Vamos continuar aí que hoje a gente vai tentar fazer, eu já estou começando ali, ó, já fiz a limpeza daquele espaço, né? Já umidifiquei ele, já estou começando a fazer os recortes e agora eu vou começar a instalação dos recortes para partir para aquele outro cômodo. Vamos ver se a gente consegue realizar isso aqui hoje. E amanhã cedinho a gente está partindo ali para a cidade vizinha para fazer aquela instalação do painel de TV e você não vai perder essa instalação. Fica ligado com a gente aí. Pessoal, mais um aqui, ó. Esse vídeo vai ter muito ponto aqui para a gente debater. Essa aqui eu gostaria da opinião, né? Opinião técnica da galera que é estudada em instalação de piso. Eu vou marcar aqui, ó. Vai lá, marca o pessoal que vocês seguem. Vamos pôr, eu acompanho o Franz Rezendes há muito tempo. Eu queria uma opinião técnica de verdade. Até que ponto a norma técnica é seguida? O que é o ponto aqui? A gente sabe que a norma técnica pede para você acompanhar o sentido da seta. Beleza, vamos acompanhar o sentido da seta. Todo piso que eu estou instalando aqui está com a seta virada para cá. Todo. Nenhuma peça aqui eu pus ao contrário. Mas e nesse caso aqui? No corte de parede? A gente falou de quantitativo, tal. Quero opinião profissional de vocês, técnica e profissional. Eu sei o que a norma técnica pede. Essa peça de piso tem 34 centímetros. Esse piso tem 71 centímetros. Você vai usar somente as peças que estão com a seta para o lado de cá ou você vai aproveitar as duas peças? Ó, esse aqui, ó, foi o filete de piso que sobrou. Eu, na minha opinião, né, eu não estou falando aqui de norma técnica, tanto é que eu já falei que eu não estou fazendo vídeo para ensinar a sentar piso, mas essas duas peças aqui são uma só. Então essa aqui está vindo com a seta para cá, essa como é a parte de trás, ela está vindo com a seta oposta. E aí? Eu deveria usar somente as peças que estão com a seta para cá, profissionalmente falando, você como instalador de piso, visando a economia do seu cliente, não é um piso com desenho, né? É um piso assim que aceitaria estampa, né? Nesse sentido. Essa aqui é um tema que eu quero ver a opinião do pessoal técnico mesmo, que fez curso, que segue as regras. Vocês nas obras de vocês seguem essa regra? A seta sempre é para o mesmo lado. Se tiver aquele recorte lá, você não aproveita a peça, você corta em outra. Deixa aí nos comentários, marca lá nos canais da galera que vocês acompanham. Comenta aqui embaixo para mim quais são os canais de assentador, de instalador de piso profissional que vocês seguem, que eu quero ver o canal desse pessoal, eu quero ver realmente o que eles fazem. Até que ponto vocês seguem a norma técnica? Tem aproveitamento, não tem? Vamos lá, esse vídeo vai ficar top.
esses encontros de porta aqui, você quer ver ele chato de fazer, é quando é portal de madeira. Aqui ainda vai lá. E aí é o seguinte, você tem que tirar, às vezes você precisa tirar igual que eu tô tirando, que é comer grosso demais, a massa ficou alta demais. Não posso deixar baixa, principalmente canto de porta, tem que estar bem preenchido. O cara vai pôr uma porta de vidro aqui, ele vai ter de furar. Se isso aqui tiver choco, vai quebrar o piso na hora. Então, assim, toda peça já tem que estar preenchida, mas um portal tem que estar sempre mais ainda. Como é corte dos dois lados, se eu só enfiar a minha colher aqui, ó, e levantar, a chance de eu quebrar ela aqui é muito grande. Então, tira com jeitinho, usa duas ferramentas, vai dando uma desplacada nela, porque tem que tirar, tem que ajustar. No caso aqui, ficou massa um pouco demais. Eu vou levantar, vou retirar um pouco do excesso da massa. Trabalhar com a massa um pouco mais fina e vou testando para ela descer confortavelmente. E o tanto que eu passei, não ia adiantar eu ficar batendo, que ela não ia descer. De cá tá até bacana, não precisou tirar muito, é mais na frente. Vamos ver se esse tanto aqui já faz ela acasalar. É jogo de paciência. Já ficou mais alinhado. Vamos ver aqui na frente. Eu acho que é aqui que não vai. Não, ali não vai. Aqui eu já até que alinhou bem. Eu tenho que tirar mais lá no fundo. Nisso a coluna da gente já tá estalando. Agora vai tirar de novo. Um jeitinho. Apoia. Puxa de novo. E agora eu já sei que eu tenho que tirar lá na parte da frente. Vou levantar. É isso. Aí meu microfone já vai entrar no meio da massa. Por isso que a gente não grava tanto, pessoal. Não é muito fácil gravar enquanto está instalando piso, não. Lá na porcelanataria é até mais fácil. Agora aqui não. Aqui é um espaço que você depende muito da sua atenção. Agora vai alinhar. No caso de um portal de madeira, para um corte desse aqui, é muito difícil fazer ele entrar inteiro aqui. Eu já vi um amigo meu fazer um caso que ele arrancou o portal de madeira, porque o portal de madeira tem as cavas. Então não tem como você chegar e entrar, menos tem gente que corta o portal por baixo e tal. Esse amigo meu arrancou o portal, fez o desenho do piso certinho por ele, pôs o piso e desceu o portal. Então tem gente que merece os parabéns mesmo, porque são profissionais que não medem esforço para fazer um serviço de qualidade. Bacana. Beleza. Aqui agora tá belezinha. A gente vai começar o corte, os acabamentos por lá de dentro. Esse lado ficou finalizado. Chorei, largado. Galera, a gente tá finalizando nosso dia aqui. Eu não fiz tantas gravações hoje porque a gente estava com a meta, né, de terminar. O Luciano já quase terminou de colocar os rodapés aqui. E como hoje é o último dia nosso na semana aqui, a gente tem que deixar tudo bem limpinho. Então não vai dar para filmar muita coisa não. Mas a minha meta era esparramar piso, né, neste cômodo. Deu para esparramar. Aqui só ficou o recorte do lado de cá. Como está molhado, a gente não
quis fazer não, mas os recortes aqui do corredor, lembra lá, estava para fazer, os recortes lá daquela parte da frente e de cá também, a gente já finalizou, o Luciano tinha terminado o rodapé de lá, e eu fiz os recortes de cá. Então essas partes que estão ficando aqui, não estou fazendo ainda, porque o porcelanato vai agir como soleira, né? Então eu tenho que fazer a parte de dentro ali do banheiro primeiro, para depois estar rematando com esse porcelanato em cima. Então não tem como eu fazer. Essa peça aqui foi até ironia, ela deu certinho com o alinhamento do portal, então eu pude fazer essa peça. Semana que vem a gente vai terminar essas partes aqui e eu já vou começar nesse banheiro. Tem um super banheirão aqui para fazer, tem muito nicho. Olha que nicho bacana que vai ser esse aqui, ó. Esse nicho deu encontro com 2 canos aqui, não tem como desviar desses canos e eu vou bolar um sistema de repartição, formando tipo um nicho inteiro de cá e a repartição ali com saboneteira. Vamos ver o que vai virar ali. Tem também essa parte aqui que a gente vai fazer meia esquadria nela. Esse aqui vai ser um porcelanato marrom, não sei o nome dele, esqueci o nome dele. Temos aqui um nicho papeleiro e tem também um perfumeiro. Aqui a gente vai fazer aquela bancada modelo Porto Belo, né? Num porcelanato calacata. Vai ficar bem bacana. Essa bancada aqui vai ficar show e vai ter vídeo desses projetos do começo ao fim. Vamos tentar fazer bastante coisa ainda. Como eu falei, a cozinha ainda está por decidir. O cliente ainda não finalizou se ele vai fazer essa cozinha ou não, mas a gente vai fazer força de ver se pega essa cozinha, porque ela vai dar um material bem bacana para o nosso canal. Então foi isso aí, a gente está fechando a semana aqui agora, fechando o dia já de instalação. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as notificações, finca o dedão nesse like, comenta aqui embaixo para mim quem é o azulejista, o canal de azulejista que você segue aí, que os caras são bons, ou o cara é bom, né? Pra gente fazer um convite uma hora para bater um papo sobre instalação de piso, normas técnicas e tudo mais relacionado. Acredito que vai dar bastante conteúdo pra gente. Comenta aqui embaixo o que você está achando dessa nossa saga aqui de instalação de pisos. Dê sugestões, pode dar a opinião de vocês. Se eu achar que é válida, ótimo, eu vou validar ela. Se eu achar que não é válida, é sua opinião e a gente vai respeitar ela, beleza? Esquece de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, fincar o dedo no like e amanhã a gente vai estar fazendo a instalação do painel de TV na cidade vizinha. Também vamos fazer vídeo pro canal. Abraço!